A gente consegue fazer muita coisa interessante com a inteligência artificial. Na verdade, a evolução do conhecimento é inevitável, está até profetizado no livro do profeta Daniel, foi anunciado. Bom, no fim dos tempos, os homens correriam de um lado para o outro à medida que o conhecimento se multiplicaria. E, de fato, você que me acompanha há um tempo, é estudioso das escrituras, sabe que há uma conexão clara entre escatologia e avanço tecnológico, até para se cumprir o que foi predito, foi anunciado sobre o sistema da besta, sobre o 66, o sistema totalitário de controle mundial. Um sistema de controle mundial que tem a ver com parte religiosa, primordialmente, essencialmente, mas recebe apoio graças ao avanço da tecnologia, à modernização do dinheiro e etc., né? Bom, então nós sabemos que há uma sincronização, inclusive do evangelho do reino sendo pregado em todo mundo, sendo anunciado em todo mundo, até que venha o fim. Então há uma conexão clara das profecias com tecnologia, mas a tecnologia está aí, é inevitável o aprimoramento tecnológico, a curiosidade humana e o aperfeiçoamento, a automação de todos os processos. Tá uma coisa bizarra, surreal, né? Até assustador, sejam empresas que estão utilizando a tecnologia e a mão de obra está se tornando desnecessária, né? Empresas de logística, galpões, estocagem, sei lá, tudo está acontecendo a uma velocidade absurdamente assustadora. De igual modo, as inteligências artificiais que produzem imagens estão colocando em risco o trabalho de muitas pessoas, mas estão dando, assim, velocidade também na produção. O que eu quero dizer com vocês? Saiu uma matéria do jornal, tá aqui, Jornal Express, um jornal lá da Inglaterra, em que eles, através de uma inteligência artificial chamada Midjourney, que é especialista em gerar imagem. Há quem diga, não sei agora se o Midjourney exatamente gera vídeo. A partir de uma imagem ela faz aquelas animações de 5 segundos, 10 segundos. Hoje, a inteligência artificial que eu tenho conhecimento que gera vídeos mais realistas, vídeos mesmo, que é difícil inclusive distinguir o que é realidade do que é inteligência artificial em alguns casos, é uma inteligência, se eu não me engano, se chama Kling, que é uma inteligência chinesa, inteligência artificial chinesa. Estou falando um pouquinho rápido, desculpe aí. Essa é surreal. Ainda está em beta, aqui no Brasil ela só tem a versão paga, a versão gratuita, é o tempo de uso e a quantidade de vezes que você pode usar é muito limitada. Mas está explodindo, está uma grande corrida para isso. Vamos lá, senhoras e senhores. Como isso pode ser utilizado para o mal? E eu digo para vocês, utilizem para o bem. O quanto mais vocês puderem dominar o prompt, anote aí, a profissão do futuro é a engenharia de prompt. Então você aprender a dar prompt a uma inteligência artificial, ok? E pode te auxiliar, inclusive você que é pregador, que é produtor de conteúdo, que é pastor, que é ministro, precisa aprender a usar a inteligência artificial a seu favor. Inclusive a consultar dicionários, enciclopédias, etc., através das inteligências artificiais, que tem nelas ali a capacidade de consultar manuais em hebraico, em grego, qualquer outra língua que pode te auxiliar para preparar sua mensagem, produzir, seu material e por aí vai. Isso é um outro papo. Mas os caras lá da Inglaterra, do Jornal Express, pegaram a imagem do sudário de Turim, o manto do sudário, né, que supostamente registrou ali, é uma mortalha, supostamente é a mortalha de Jesus, é o manto em que Jesus ficou enrolado quando ele morreu, quando ele foi sepultado, e após a sua ressurreição, tem toda a história por onde esse sudário passou, tem a história de Constantino com as relíquias que a mãe dele preservou e tudo mais. Então o manto de Turim, o manto do sudário, supostamente é o manto que cobria Jesus, é o lençol que cobria o corpo de Cristo, e ali tem um registro da imagem de Jesus. Tem documentário na History, tem documentário em vários lugares falando do rosto de Jesus. Os cientistas no decorrer das épocas tentando recriar a imagem do manto do sudário. Isso, para mim, é uma grande produção enganosa para a idolatria. Eu vou explicar por quê e vou dar base bíblica para vocês. Mas agora, olha o cruzamento da informação com inteligência artificial. Agora, os caras utilizaram a inteligência artificial, especificamente o Midjourney, para dar o prompt correto. Colocando no Midjourney, você sobe, faz o upload da imagem do manto do sudário, do manto de Turim, sobe no Midjourney, dá o prompt para ele poder gerar o rosto de Jesus. E segundo
os cientistas, segundo o jornalista do Jornal Express, eles reproduziram o rosto exato de Jesus. Será? É mesmo? Vamos cair, né? Será que as pessoas vão cair nessa ladainha? Inclusive, se você gosta um pouco de teoria da conspiração e tudo mais, eu tenho um documentário, vídeo, falando sobre sociedades secretas, falando dessas teorias misteriosas, né? Inclusive falando sobre as teorias, né, das mais mirabolantes, assim, até as mais realistas, que ninguém quer falar a verdade. Eu comento sobre isso, Bluebeam, Harp e tudo mais, lá no Abaplay, onde eu tenho a minha coluna de opinião e eu quebro o pau, falo a verdade que o sistema não quer que você saiba. Inclusive, se você quiser aproveitar 40% de desconto, só clicar aqui e fazer parte dessa plataforma maravilhosa que é o Abaplay. Olha isso aqui, eu vou compartilhar para vocês agora. Vamos desconstruir mais uma narrativa falaciosa. Express. Ok. Rosto de Jesus revelado por inteligência artificial usando o sudário de Turim após descoberta surpreendente, exclusivo. Enquanto cientistas afirmam ter provado, entre aspas, que o sudário de Turim remonta à época de Jesus Cristo, o Daily Express usou inteligência artificial para revelar como ele realmente poderia ter sido. Então, há uma alegação recente de que os cientistas comprovaram que o manto de Turim, o sudário de Turim, o manto sudário, esse lençol que envolvia o corpo de Jesus, esse manto, quando Jesus foi sepultado, eles fizeram datação de carbono e, segundo, né, alegações recentes, os cientistas comprovaram que é da época de Cristo, ou seja, de fato é do primeiro século. Então, é um tecido de um homem que vestiu um homem no primeiro século. Então, diante disso, eles foram lá, através do Midjourney, e recriaram o rosto de Jesus, utilizando essa imagem do manto sudário, e eu vou provar que é uma grande mentira. A inteligência artificial recriou o rosto de Jesus Cristo a partir de um pedaço do pano, que alguns acreditam ter sido utilizado para envolvê-lo após sua crucificação. Primeiro, não há unanimidade na comunidade científica, e isso durante muitos anos, já fizeram testes e mais testes e mais testes, e as bactérias e tudo mais, a própria a decomposição, as reações químicas no tecido abrem muitas lacunas, tornando-se então impossível precisar a data do tecido, tá? A data que realmente aquela imagem ficou cravada no tecido. Mas ainda que tenha sido de fato comprovado que é uma imagem de um homem do primeiro século, não pode ser Jesus Cristo. O sudário de Turim dividiu opiniões por séculos, com alguns alegando que o contorno do rosto de Cristo pode até ser visto no material. Outros, rotineiramente, o descartam como uma falsificação. Mas uma nova tecnologia usada por cientistas italianos sugere que o lençol de linho de 14 pés pode, de fato, datar da época de Cristo. Então, o Daily Express, esse jornal, deu um prompt no Midjourney, essa inteligência artificial que gera imagens, as imagens mais complexas, mais realistas que vocês estão vendo, seja de desenhos animados, que tem um monte de gente anunciando e vendendo aí na internet aplicativo de desenho animado bíblico, é tudo feito com inteligência artificial. 100%, da voz até a imagem animada ali, a boquinha mexendo. No problem, tem que usar para o bem, tem que usar para as boas coisas. Neste caso aqui está sendo utilizado, né, para algo que é falso. E eu vou explicar. Essa é a imagem que eles estão afirmando ser de acordo com a prova retirada. E o prompt, o comando, prompt é um comando, você escreve na inteligência artificial. Eu quero que você, a partir dessa imagem, reproduza o rosto que se encontra no tecido. Este é o manto sudário. A partir dos traços, das feições, gere o rosto de um homem do primeiro século, semelhante a Jesus Cristo. Então, você dá para a inteligência artificial o prompt para ela. E existem inteligências artificiais especializadas em prompt. Então você entra lá e fala, quero escrever um livro. E ela vai te dar todo o prompt para o livro. Você pega aquele prompt, vai numa outra inteligência artificial e com aquele prompt você cola ali e manda gerar o livro, ele vai gerar o livro. Mas é claro, isso aí é algo artificializado, né? Não tem toque humano. A gente não pode fazer as coisas desse jeito. Eu não estou estimulando você a isso quando eu falo que tem que usar para o bem. Usar para o bem é justamente fazer as coisas com ética e com coerência. Aqui a imagem gerada a partir do prompt e do upload da imagem do manto do Turim, do sudário, foi esse aqui. Então, segundo o jornal britânico, esse é o rosto de Jesus que você está vendo aí na tela. Este é o rosto de Jesus Cristo conforme a imagem está apresentando. Eu vou mostrar, vou até ampliar aí para vocês, estão vendo?
Curioso, não? Só que o detalhe é o seguinte, tem mais algumas imagens aqui embaixo, ó, essa é a imagem que eles tiraram para poder colocar na inteligência artificial. Então, essa imagem é muito famosa, né? Lembra até o Henri Cristo. Porque o manto sudário é uma grande falsificação, como vocês estão vendo aqui, esse manto gigante, ele tá dobrado, no caso. No caso, ele está esticado, porque o manto, originalmente, ele aparece dobrado. Então, apesar de toda a especulação, isso mexer com a imaginária, a curiosidade e tudo mais, eu lembro que há um tempo atrás, um cientista, um engenheiro, na verdade, ele criou uma inteligência artificial chamada Jesus. E essa inteligência artificial falava com as pessoas através de um chatbot, e depois a ideia dele é ser conversacional mesmo, ter voz. E ela fazia umas profecias bizarras assim do fim do mundo e por aí vai. Agora, por que isso aqui esse não é Jesus Cristo, esse não é o rosto de Jesus? Eu quero que você leia um texto comigo, e eu separei aqui o texto que refuta essa ideia do manto sudário, do manto de Turim, o sudário de Turim, né? Esse texto aqui de João, capítulo 20, você que é conhecedor das escrituras, já no começo, quando eu fui dando para você o teor do vídeo, você já descartou logo, porque você sabe a verdade, né? Primeiro que a Bíblia condena nós adorarmos qualquer imagem, não sabemos qual era o rosto preciso de Cristo. E aí não tem isso de eu ter uma imagem que só me faz lembrar, não existe isso, a Bíblia condena a imagem. Ponto final, fale você o que quiser, ok? Não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas é o que a Bíblia diz, eu não vou negociar o que a Bíblia diz. João, capítulo 20, versículo 7, diz assim, há um registro do momento em que Pedro e João vão até o túmulo diante do relato de Maria, que tinham roubado o corpo de Jesus. Os evangelistas têm detalhes, nuances do registro deste momento diferente. João, ele vai registrar este fato aqui, que mata a charada. João diz assim sobre o momento em que Maria diz que roubaram o corpo do mestre, a Bíblia diz que João chega na frente de Pedro, o discípulo que Jesus amava, olha da boca do túmulo e diz, de fato, roubaram o corpo de Jesus. Pedro não. A Bíblia diz que Pedro, entrando mais a fundo no túmulo, viu o que está aqui no versículo 7 de João capítulo 20. Bem como Pedro viu, então, o lençol que envolvia o corpo de Cristo, e aí vem o versículo 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Quer ver o contexto todo? Deixa eu colocar para vocês um outro aqui. Por exemplo, esse Bíblia Online. Vamos aqui, ó. Versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Outras versões diz o discípulo que Jesus amava. Foram ao sepulcro. 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, deve ser porque ser mais jovem. E chegou primeiro ao sepulcro, João chegou primeiro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele olhou da boca do túmulo, não entrou, viu os lençóis, imaginou roubar o corpo de Jesus de fato. Versículo 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Ou seja, tem mais uma camada de informação. Simão foi além de João. Ele entrou. Simão mais teimoso, mais visceral, seu temperamento, foi lá tirar a prova real e entrou no túmulo. E viu no chão os lençóis. Então, vocês viram a versão King James, os lenços. Então, os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ou seja, Pedro percebeu o código de Jesus, e eu tenho uma mensagem sobre isso, que Jesus, ao ressuscitar, ele tira o lenço que estava sobre a sua cabeça e o dobra e coloca à parte. Este era um código social, um costume de comer. Quando você pegava um lenço para limpar a barba, limpar as mãos, e você dobrava, ainda que você saísse da mesa, quem olhasse para o lenço dobrado, identificava que a pessoa saiu, mas vai voltar. Então Pedro, quando vê o lenço que cobria o rosto de Jesus, a cabeça de Jesus, dobrado à parte, ele diz para João, olha, e a Bíblia diz, João viu e creu, viu que o lenço dobrado à parte. Este era o código de Cristo, o sinal de Cristo, de que ele saiu e iria voltar, de que ele, de fato, ressuscitou e não teve seu corpo roubado. Como isto pode quebrar a ideia de uma imagem do manto sudário? Por quê? O manto sudário, ele não cobriu todo o corpo de Cristo.
o manto sudário, ele cobriu o corpo de Cristo, mas a cabeça de Cristo estava enrolada em um lenço à parte. É o que a Bíblia nos dá margem a entender. Então, por este texto, eu já descartaria esse tal do manto de Turim, o sudário de Turim, já descartaria imediatamente. Agora, seguindo a ordenança bíblica e as dúvidas do ponto de vista científico e toda a especulação idólatra que tem acerca desse manto ou qualquer outros objetos ditos sagrados que foram utilizados só para manipular as pessoas para um fim religioso e estadista, para o Império Romano, eu descarto imediatamente. Mas seguindo o conselho bíblico e olhando a orientação bíblica, eu posso interpretar que havia um lençol sobre o corpo de Jesus e na cabeça de Jesus tinha um lenço à parte, segundo o texto que nós lemos. Então são duas peças distintas, que a Bíblia nos destaca aqui, que não tem como, então, o manto sudário ter todo o rosto, inclusive, ter todo o corpo, inclusive o rosto de Jesus. Eu posso interpretar o texto dessa maneira, diante do que vocês leram comigo, mas essa questão do manto sudário, para mim, é um grande engodo, engano, idólatra. Inclusive, eu queria que vocês lessem um pouco, assim, de curiosidade, não precisa entrar muito a fundo não, sobre o projeto Bluebeam, que está conectado a isso também. Ficou minha imagem pequenininha, eu peço perdão a vocês. Bom, eu vou parar por aqui, senhoras e senhores. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Links importantes, inclusive, da nossa plataforma Abaplay até o dia 5. Nós temos 40% de desconto. Eu vou te dar 40% de desconto para você fazer parte da plataforma que nós criamos, que tem filmes, documentários, séries exclusivos, documentários exclusivos para vocês, inclusive uma galeria de e-books gratuitos. Ó, link aqui embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.